uma coisa que você tem que colocar em mente é que para você ter uma boa vida, não é o que você fez, é o que você está fazendo. Não é o que você pensa, mas sim como você pensa e como você tira isso do seu pensamento. Como é a ação e a reação. E para a gente começar a falar sobre essas 5 coisas, esses 5 fatos, esses 5 acontecimentos, você tem que entender que você vive o agora. Você não pode viver o seu passado. Você não pode acordar se lamentando sobre aquilo que você ainda não fez, se lamentando sobre aquilo que você poderia ter feito e esquecer de viver o momento agora que é o presente. Agir, ação e reação. Você não pode se definir hoje sobre o seu passado. Você não pode colocar na sua mente hoje que as coisas que não estão dando certo na sua vida hoje foi por fatos que você fez no passado. Muitas coisas podem sim ter acontecido por isso, por você não ter tido a ação, por você não ter tido a atitude ou a decisão correta. Mas você não está vivendo no seu passado. Hoje, a sua mente, o seu corpo, suas atitudes têm que ser do presente, porque você precisa estar no presente para viver esse momento. E é como se você fizesse uma lista do seu passado e vivesse em tópicos, mas sempre voltando para trás, sempre se lamentando os pontos que você não conseguiu fazer. E nesse momento você não consegue seguir, você não consegue dar andamento, por quê? Porque você está presa ao seu passado. Esse é o primeiro ponto que você tem que mudar. Essa é a primeira coisa que você vai ter que mudar de situação. É a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça que está errada. É a primeira coisa que você tem que mexer e ter como meta. A partir de agora, eu esqueço o meu passado, sabendo que o fruto de tudo que você tem hoje foram coisas que você viveu no passado. No meu caso, muitas coisas aconteceram, muitas coisas me entristeceram, muitas coisas eu deixei de fazer porque eu só foquei no momento da frustração, no momento assim que eu podia ter uma ação e eu não tive. Eu fiquei olhando na janela as coisas acontecerem. Então, esqueça o seu passado e a partir de hoje viva o seu presente. Lembrando que para você viver bem o seu presente, tudo que você fizer você tem que ter pelo menos uma certeza que Deus está na frente de tudo que você está querendo realizar e de tudo que você já realizou até o momento. E a própria Bíblia, que é a nossa bússola, ela fala: tudo que foi no passado, eis que tudo que foi no passado agora se fez novo. Então, tudo que ficou no passado ficou para trás. E hoje, tudo se fez novo. Dentro da palavra, você pode buscar esses versículos para você meditar. A primeira coisa a fazer é encher a sua mente, encher o seu espírito, encher a sua alma, buscar a certeza de que Deus está te direcionando. E sempre pensar: eu não sou o erro do passado. Agora eu tenho uma nova vida, uma nova chance, uma nova rota e uma nova trajetória. O segundo ponto, a segunda coisa é você se livrar daquelas crenças limitantes de eu não mereço. Eu tô assim porque eu não mereço, eu não consegui realizar isso porque eu não mereci naquela época. Para com esse espírito de desmerecimento. Desse foco, é mudar o foco. Por quê? Porque tudo que você pensa, assim como você pensa, a sua mente, ela não pode definir, ela não sabe o que é o passado e nem o que é presente. Ela sabe o momento que é agora. Se você está vivendo no passado, para ela é agora. Se você está vivendo no futuro, para ela também é agora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a sua mente, porque tudo que você pensa, conforme você pensa, se você acordou hoje e fala assim: hoje meu dia vai ser daqueles. Hoje o dia não é para mim. Hoje eu sei que vai dar tudo errado. Então, assim, seu desejo é uma ordem, você colocou na sua cabeça, você já jogou para sua mente, você já acorda com esse pensamento que tudo vai dar errado, que para você nunca vai dar certo mesmo, você nasceu para perder, você nasceu assim para ficar do lado daqueles que nunca conseguem nada. Por quê? Porque a sua mente trabalha para você. Agora, se você acorda e você fala: hoje o meu dia vai ser incrível, você está mudando já a trajetória, você está dando uma ordem para o seu cérebro, você está dando uma ordem para o seu subconsciente, para os seus pensamentos, que você tem que trilhar de outra forma. Você vai agradecer. A Bíblia fala que uma das maiores coisas, das melhores coisas que podemos fazer é ser gratos. Por isso o nome desse canal, Ser Grata, porque
Tudo é questão de gratidão. Você tem que ter a gratidão. Tira o eu não mereço e coloca gratidão. Aqui em 1 Crônicas 16:34 diz: Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então, o amor dele, ele sempre vai durar para sempre. E o amor dele permanece na nossa vida para sempre. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:18 diz: Em tudo dai graças. Em Salmos 100, versículo 4 diz: Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Louvai-o e bendizei seu nome. Em Jonas 2:9 diz: Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que a ti eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele estava dando graça porque tudo vem do Senhor. E o fôlego de vida e teu último dia aqui na terra, tudo é concedido por Ele. Em 1 Crônicas 29:13 diz: Por isso, o nosso Deus, agora vos damos graças e louvores ao vosso nome glorioso. É a Bíblia que te incentiva a ser grato. É a Bíblia que te incentiva a ser grata. É a Bíblia que diz: acorde hoje com o pé direito, agradecendo pelo ar que você respira, pela vida que você tem, todas as oportunidades, a sua família, pessoas que Deus faz que você se encontre com ela, às vezes para você ouvir uma palavra de conforto e às vezes para você falar para essa pessoa uma palavra de conforto. Então, estamos aqui para fazer somente a vontade dele e dar graça por tudo. Então é isso, você aprendeu que na segunda coisa que você tem que ter na sua mente é saber agradecer e saber que Deus já preparou algo grandioso para você. E mude aquela frase que hoje o dia não vai ser bom, para hoje o dia vai ser incrível. Sair das crenças limitantes. É a própria Bíblia que fala que seu desejo é uma ordem. Deus fala que o nosso desejo é uma ordem, porque Ele fala que agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o quê? O desejo do seu coração. Então, tudo foi feito para Ele, por Ele, e tudo, sim, é feito dependendo de como você está. A Bíblia já diz que está tudo preparado, mas é você que escolhe. O poder de decisão sempre vai ser seu. E às vezes as pessoas também reclamam assim: se Deus existe, por que existem pessoas pobres, miseráveis, doentes, pessoas que não têm um foco de vida? Por quê? Porque o poder de decisão está na pessoa. Deus deu o livre arbítrio, você decide, você escolhe. Você escolhe como começar e você escolhe como terminar. Então, o seu desejo é uma ordem. E se você não assistiu o vídeo passado que eu falo sobre... Aqui já tem várias aulas que eu falo sobre experiências, né? Sobre experiências com Deus gratificantes, sobre como realmente ter uma nova aliança com Deus. Então, assim, são vários vídeos que você pode assistir, você comenta o que você achou, se você ficou com dúvida também, você pode colocar nos comentários que eu te respondo. E nesse último vídeo que eu postei, eu falei sobre problemas, que todo mundo tem problema e que o seu problema geralmente vai ser a solução para outro. Por quê? Porque Deus, Ele quer ter experiência contigo, da sua experiência com Ele. Então, não vamos falar de experiência de outros. Fale sobre a sua experiência. O seu problema vai ser a solução de outra pessoa. E assim, orar e vigiar. Como você vai orar, como você vai vigiar? Buscando a palavra. A palavra é o seu alimento de cada dia. Então, você vai meditar na sua palavra. Você vai meditar na palavra porque a palavra é vida. E assim, para quem gosta sempre de reclamar, né? Acorda já falando que, profetizando já, né? Que seu dia vai ser um dos piores. Terceira coisa, você tem que guardar em mente todo dia, que um dia você vai morrer. Assim como a planta, ela tem uma semente, ela nasce, ela dá fruto, depois ela morre. Nós também temos essa trajetória na vida. O que vamos fazer aqui no momento que nós estamos passando aqui? A nossa passagem aqui vai ser só para reclamar?
quem reclama recebe mais do mesmo. Então, se você reclama, você vai ter mais uma porção dobrada daquilo que você reclamou. Agora, se você agradece, se você sabe agradecer, se você tem um coração grato, se você tem um amor a tudo que você faz, se você se dedica e você sabe que a recompensa sempre vai vir do Senhor, o fruto das nossas ações, o fruto das nossas decisões. Então, você que escolhe acordar agradecendo ou acordar reclamando, ou acordar murmurando, olhando só para as bênçãos dos outros, vendo o que Deus faz na vida dos outros e esquecendo que o sol que Ele fez foi para todos, a lua que Ele fez foi para todos e as estrelas estão lá no céu também, olhando para todos. Então, sempre haverá um fim e você escolhe. E falando que a Bíblia é a nossa bússola, né? Eu vou me colocar no lugar da Bíblia. A Bíblia é o quê? Um livro. Todas as páginas dela são importantes. Porque se não fossem importantes, não estariam aqui. Você é um livro. Todo dia da sua vida é importante. Se não fosse importante, você também não estaria aqui. Então viva um dia de cada vez. Se você não conseguiu realizar o que você queria naquele dia, agradeça como se já tivesse realizado. A Bíblia também fala que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas dá a certeza que você já vai receber. Daquilo que você não está vendo, mas daquilo que você espera. E sim, tem coisas na vida que nós não iremos entender. Tem coisas que você não vai entender, tem coisas que eu não vou entender. Só que o que tem que fazer? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, eu prefiro obedecer. Então, a terceira coisa é mudar a questão de escolha. Eu escolho sim obedecer. Eu escolho sim viver o melhor de Deus. Eu escolho sim viver cada dia e um dia por vez. Fazendo o quê? A vontade dele. A vontade perfeita que vem dele. Outra coisa importante é saber que você faz parte do propósito dele. É saber encarar a situação no momento e sempre ver e decidir e saber que você faz parte do propósito dele e saber que tudo realmente tem um porquê e tem um para quê, tá? Não se lamente, faz o que está em Mateus 6,6, tá com dúvida? Mateus 6,6. E a resposta? Mateus 6,6. E o que fala em Mateus 6,6? Entra no teu quarto, lugar secreto que você vai escolher para estar falando com ele. Você pode falar com ele em qualquer momento. E você pode falar com ele de coração aberto. Você vai falar com ele em secreto e ele vai te responder publicamente. O que significa isso? Você ora, você coloca tudo diante dele, sem ter medo de falar, de se abrir para ele. E no momento certo, como ele quer, ele vai usar uma pessoa para falar contigo. Às vezes ele vai usar a natureza, os animais. Às vezes ele vai usar um objeto. Sempre do jeito que ele quer, porque estamos aqui para fazer a vontade dele. Então, entra no teu lugar secreto, o meu lugar secreto, que eu gosto de fazer as minhas orações e buscar. É o meu quarto, mas você que vai escolher qual é o seu lugar secreto. É o lugar de intimidade. Também, outro ponto importante, a outra coisa importante é não ter medo de orar, não ter medo de falar com Deus, com medo de que, o inimigo da minha alma, ele vai me ouvir e Deus não vai cumprir. Se você fazer realmente o que ele quer, colocar a sua mente de negatividade e não ter boas escolhas, lógico que você vai temer a ele. E lógico que tudo isso vai acontecer porque você está dando ouvidos àquelas coisas que você sabe que não pode. Você nasceu para ser vencedor e você nasceu para ser vencedor. Então, essa coisa é importante, de você saber que você tem um Deus que é por você, que você tem um Deus que sabe tudo que passa na sua mente e no seu coração, mas você tem que falar com ele, você tem que abrir a sua intimidade com ele, porque quando você menos esperar, ele te responde. Saindo também assim de crenças limitantes, que para você ser visto como um servo, uma serva de Deus, você precisa estar com a Bíblia debaixo do seu braço, você tem que mostrar, você tem que toda hora falar. A própria Bíblia fala também que nós somos o sal da terra. E o que o sal faz? Ele dá gosto, ele serve para temperar. Então não queira ser
Então assim, fuja da religião e se encha do Espírito Santo. Que as pessoas tenham prazer de falar contigo. Que as pessoas possam ver que você é diferente porque você tem atitude diferente. Você não quer ser mais do que ninguém, ou você não quer ser visto como uma pessoa que serve a Deus, mais gritando, querendo ser visto. Não, é pelas suas ações, suas atitudes. A salvação, ela vem pela sua ação e pela graça. Se você tiver só ação, você também não vai receber a sua salvação. Então assim, é um complemento. Você precisa buscar a palavra. E como você vai buscar? Lendo. E como você vai ter sabedoria? Pedindo sabedoria e conhecimento. A quem? Ao Consolador, que é o nosso amigo, conselheiro, Espírito Santo. A outra coisa é guardar a sua língua, né? Então é interessante que tudo que você precisa saber para saber andar no dia a dia, para tudo que você precisa saber para se posicionar, para tomar uma decisão, para falar na hora certa, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então a própria Bíblia mais uma vez fala para a gente fugir das línguas de engano, fugir da fofoca. Se você quer ser bem visto, saia do meio desse mundinho. Saia do meio dessas pessoas que se reúnem somente para humilhar os outros, para se engrandecer, para falar que faz, acontece, e esquece de falar que é o maior, que é o principal, que é o amor de Deus para com aquela vida. Estamos ali para passar a mensagem de paz, de amor e de salvação, não para nos engrandecer, porque que através das nossas ações, as nossas atitudes, Jesus vai refletir na nossa vida e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer através do Espírito Santo. Somente sejamos obedientes à sua palavra. E sempre tem assim uma palavra-chave para você começar o seu dia. A minha palavra-chave que eu tenho como minha frase-chave é: hoje o meu dia vai ser incrível. Eu já estou determinando, eu já estou profetizando e já estou dando uma ordem para o meu subconsciente, para os meus pensamentos e para as minhas atitudes. E às vezes assim, não importa a sua idade, nem o tempo que você já está buscando Deus, buscando respostas, ainda na indecisão, o que eu vou fazer, como eu vou agir, como eu vou decidir, pensando muita coisa e não está agindo. Você está perdendo o seu tempo e tem que colocar na sua cabeça. Eu tenho que colocar na minha cabeça, na minha mente, que só existe um objetivo para eu estar aqui. É falar do amor de Deus, não existe outra coisa. Não existe outro fundamento a não ser de falar de Jesus, de falar da salvação, de falar que Ele faz sim, que você pode realizar todas as coisas, porque o seu desejo é uma ordem. E um exemplo assim que eu posso te dar sobre isso, sobre falar de cumprir o propósito, de Deus cumprir o propósito na sua vida. No seu trabalho, você encontra aquela pessoa que está sempre reclamando, aquela pessoa que é negativa, aquela pessoa que você realmente é uma pessoa que você não gosta, é uma pessoa que ninguém gosta de estar do seu lado, porque ela só traz coisa negativa, só atrai coisa ruim. Se você está buscando esses pensamentos ruins, seu desejo é uma ordem, por quê? Porque você vai atrair coisas ruins. É a Bíblia que fala. E o seu propósito é o quê? É mudar aquela situação. Você precisa ficar o tempo todo do lado dessa pessoa? Não. Você tem que estar com a vigilância. Você tem que ter naquele momento, você tem que ser sábio, você tem que ser sábia. É usar as palavras na hora certa, no momento certo. Fez a tua parte, falou o que era para fazer, sentiu que era para falar aquilo, você perguntou, buscou a resposta de Deus e foi isso que você fez. Então, era isso que deveria ter feito e foi isso que você fez. Você fez a sua parte, você fez a sua parte naquele momento. E a partir de agora, é Deus e Ele. Não precisa ficar do lado dessa pessoa. Não precisa ficar sempre. Também existe isso é um dos erros. Isso é um dos erros, achar que porque nós falamos da palavra, porque nós damos testemunho, que nós falamos que Deus faz, que Deus cumpre, que Jesus veio para salvar, falou e vai acontecer. Não importa, você tem que fazer o ID.
Fez a sua parte, quem vai trabalhar vai ser Deus. Quem vai abrir a mente vai ser o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Nós temos só que fazer o que é para fazer, o resto é com Ele. Então também se prendemos a isso. Muitas vezes eu fiquei assim. A palavra diz que nós temos que fazer o ID, temos que pregar, temos que falar. E parece que o que a gente está falando não deu resultado. Por quê? Porque não é você que faz. Não sou eu que faço. Quem faz é Ele. No momento certo, e pode ter certeza, como eu já falei aqui, sendo um exemplo como a Bíblia sendo um livro, toda página é importante, então nada foi em vão. Sabe aquela oração que você fez por uma pessoa especial, por você mesmo, por querer realizar algum sonho, para ter uma melhor resposta daquilo que você queria? Se você derramou lágrimas, se você fez a oração, se você fez o jejum, se você se consagrou, nada daquilo foi perdido, porque tudo foi importante. Na hora certa você vai saber a resposta que você queria. Na hora certa vai vir, porque Ele já sabe o que vai acontecer lá no final. Ele sabe toda a nossa trajetória, então nós temos que somente agradecer e esperar nele. E Ele nos dá esse poder de decisão, de falar, de ouvir, de agir, e sabendo que tudo que falamos, que ouvimos e que agimos e que não deixamos de fazer, seremos cobrados. Então o poder está nas suas mãos. Ele te deu o poder para orar pelos enfermos, Ele te deu o poder de profetizar na vida das pessoas, Ele te deu o poder de falar que Deus vai fazer, e Ele vai fazer por quê? Porque Ele só precisa que você fale do amor dEle. Se você não falar, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar falando, mas Ele vai usar outra pessoa. Mas se Ele colocou para você fazer, essa responsabilidade e essa missão é sua. Essa responsabilidade e essa missão é minha. E é normal você acordar aquele dia meio para baixo. Elias ficou também. Elias, ele se escondeu na caverna, porque não? São dias que passamos. Nossos dias aqui na Terra não são fáceis, mas a gente coloca um fardo muito pesado quando a gente acha que nós é que podemos decidir, nós é que podemos resolver aquela situação, e não. Nós não podemos fazer nada. A única coisa que temos que fazer e sermos é obedientes, é se encher da palavra, é ser um atalaia, é estar ali em prontidão para fazer o que é certo na hora certa, como Ele manda e como Ele quer que faça. Então não se vitimize, não ache que você é um pobre coitado, é uma pobre coitada, que você não vai vencer, que tudo que você faz como projeto nunca vai dar certo, porque você nasceu para perder, você nasceu para ser o perdedor, você nasceu para ser aquele da família apontado como o humilhado, o que sempre vai pedir emprestado, o que não tem nada para oferecer, porque você tem uma vida de miséria e Deus não te chamou para isso. Todos que foram chamados na Bíblia foram reconhecidos, aqueles que foram obedientes foram bem vistos, porque levaram a palavra e não negaram a palavra. Não negue a palavra, não negue quem você é. Não precisa você falar para todos os cantos que você serve a Deus, que você faz. Eles vão ver, como eu já te falei, através das suas atitudes. Mas não perca nenhum momento da sua vida se lamentando, se vitimizando e sabendo ter as melhores escolhas, fazendo as melhores coisas para que você tenha assim uma vida boa, uma vida agradável, e que outras pessoas possam se espelhar em você, porque elas conseguem ver em você o que você fala é verdade e o que você faz sempre vai acontecer do jeito que você falou que ia acontecer, porque não é você que faz, é Deus que está na sua vida, é Jesus que morreu por ti e o Espírito Santo que te guiou para que tudo aquilo que você falou se concretize e as pessoas vejam que você realmente serve a Deus. Você é uma pessoa de compromisso, é uma pessoa que faz sim a diferença aqui na Terra. Então, seja a diferença. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. E como eu te falei, sempre coloca nos comentários a sua experiência, o que você achou, o que você já passou e como você, a partir de hoje, vai traçar a sua vida e tudo que você vai colocar em mente hoje para que sua vida seja melhor a cada dia. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado e não esquece de fazer o ato da gratidão, ajudando mais pessoas, compartilhando esse vídeo, abençoando as pessoas e fazendo o ID, pregar o Evangelho a toda criatura e a toda nação. A gratidão
transforma as vidas.